Um dos grandes gargalos para aumentar a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade de quem trabalha com pecuária é, sem dúvidas, a pastagem. Como adubar da maneira correta, quando adubar, como aumentar a produtividade sem aumentar os custos. Para responder essas perguntas, o Pecuária em Alta convidou um dos maiores entendedores do assunto no Brasil, o professor da Exalc USP, Moacir Corsi. O custo sempre é mais reduzido à medida que você aduba mais. Em outras palavras, o que a gente tem observado é que, à medida que você eleva a sua produtividade através, principalmente, da maior taxa de lotação e também sem perder de vista o ganho de peso, tem-se observado que os custos por arroba ou então retorno por unidade diária têm sido maiores. O custo ele sobe de uma forma linear, ou seja, à medida que eu vou adubando, cada vez mais os meus custos vão subindo. Mas, por outro lado, a produtividade também sobe, então e sobe de uma velocidade maior, então eu estou tendo uma margem cada vez maior à medida que o nível de adubação aumenta, e a gente espera que uma hora, num nível de adubação maior, descole a produtividade do nível de adubação, ou seja, o nível de adubação sobe de uma maneira linear, enquanto que a produtividade sobe de uma maneira exponencial. Então a margem começa a aumentar mais ainda com os níveis de adubações maiores. Aí a pergunta é sempre essa: então por que nós não adubamos cada vez mais, né? Se isso é uma verdade? É porque nós temos ainda alguns problemas de manejo, principalmente ao nível da fazenda. Então entra o treinamento para esse aprender a fazer o melhor uso da forragem produzida. É incontestável o fato de que quanto mais aduba, mais se produz. Mas nem sempre a gente colhe toda a forragem que foi produzida, ou seja, perde-se por falta de manejo. Então, o manejo é uma peça extremamente importante para que se tenha um retorno econômico dessa adubação em níveis cada vez mais elevados. Evidentemente, eu tenho de ser um pouco melhor em termos de manejo. Qualquer controle, seja ela de plantas invasoras ou então de pragas, né, como cigarrinha, percevejo castanho, pragas de pastagem de maneira geral, sempre a gente apela para um manejo integrado, ou seja, a gente precisa colocar a planta forrageira para competir com aquelas pragas ou para ela sustentar melhor uma competição, por exemplo, por uma praga como percevejo de castanho. Então, como é que a gente faz isso? Manejando o pasto, ele consegue, depois do controle da planta invasora, evidentemente, ele consegue ganhar aquele espaço, a planta forrageira ganha aquele espaço e dificulta mais a rebrota ou o estabelecimento da planta invasora. Mas, sem dúvida nenhuma, há necessidade da gente controlar a planta invasora através de processos mecânicos ou processos já químicos, de tal maneira que a gente possa depois dar oportunidade para a planta invasora fechar aquele ambiente, ou seja, fechar aquele espaço e tornar uma comunidade fechada, impedindo então o estabelecimento de plantas invasoras. Se isso não acontecer, você sempre vai ter a reincidência da planta invasora, por mais eficientes que sejam os controles mecânicos ou químicos com herbicida. O que eu faço, não quer dizer que está certo, mas eu me sinto mais confortável com isso. Normalmente eu espero 2, 3 anos observando a planta forrageira para saber se ela ocupa de fato o espaço de destaque em relação às plantas que eu já tenho cultivadas, né? Então, esses 2 ou 3 anos me dá informações, me oferece informações sobre produtividade, sobre possível ataque de pragas, doenças, enfim,
e também me dá uma ideia se ela de fato vai colaborar em termos de maior produtividade ou facilidade do manejo, ou então mais tolerância a determinadas pragas, como cigarrinha, lagartas, etc. Mas precaução nunca é demais. Então, fazendo uma área pequena na propriedade, se quiser experimentar, ou então esperar 2 ou 3 anos para começar de fato a entrar no mercado e modificar a sua estrutura de produção em relação a plantas forrageiras. Um planejamento de uma reforma, ele precisa começar bem antes, né? Talvez quase um ano antes. Por que isso? Né? Bom, porque depende muito de como eu vou recuperar essa pastagem, como eu vou formar essa pastagem. No caso da recuperação, eu preciso de um planejamento muito mais espaçado, muito mais amplo, porque eu tenho que colocar calcário naquele pasto, de tal maneira que esse calcário possa reagir, e ele só reage com chuva, e depois começar a adubação. Com isso aí eu recupero as pastagens, ajudando evidentemente com o manejo. No caso da formação de pastagens, eu preciso planejar evidentemente para a compra do calcário, compra dos insumos de uma maneira geral, e fazer a semeadura logo no início das águas, ou seja, quando tem cerca de 70, 80 milímetros, 100 milímetros de chuva acumulada em 15 dias, a gente deve começar a fazer o plantio. O grande segredo é semente de ótima qualidade, correção do solo e compactação após a semeadura. Muita gente esquece a compactação após a semeadura, passa uma grade destravada para cobrir um pouco a semente. Isso são tecnologias que elas devem ser descartadas, porque a gente nunca tem certeza de que profundidade eu vou fazer aquela cobertura da semente com a terra. Se der um veranico muito longo, essa camada que está mais fofa, ela seca mais rápido, a implantação da planta é mais dificultada. Então, eu acho que o pessoal tem que tomar consciência de que há necessidade de uma compactação da semeadura após o plantio, principalmente na reforma de pastagem, onde é exatamente quando a gente coloca a semente para germinar sob uma condição que você prepara o solo. O alto consumo, ele depende bastante da estrutura que a planta forrageira é oferecida ao animal. Mas, de uma maneira geral, o que faz consumo ser elevado é um bom diagnóstico da taxa de lotação que você coloca no seu pasto. A taxa de lotação tem uma importância bastante grande, porque é ela o motivo do retorno do ganho de peso. Eu só tenho bons retornos de peso se eu sou capaz de ajustar corretamente a taxa de lotação. Então, isso é um aspecto bastante importante e que a gente sempre tem que estressar isso daí, tem de alertar o produtor que ele tem que ter cuidado com a taxa de lotação. Quando ele coloca animais demais na pastagem, evidentemente eu tenho alimento de menos para cada animal e, consequentemente, meu ganho de peso vai ser adequado. Por outro lado, quando eu coloco de menos, inicialmente eu tenho uma vantagem, o animal escolhe melhor o pasto, etc., ele tem um ganho de peso melhor. Mas com o passar do tempo, a planta forrageira muda o hábito de crescimento e começa a apresentar cada vez mais haste na composição bromatológica ou florística da planta, começa a apresentar mais haste, mais folha senescente, e isso daí são estruturas da planta que o animal não quer consumir. E quando ele consome, evidentemente, o ganho de peso é menor. Então, a taxa de lotação é, na verdade, o ponto principal que a gente tem que sempre enfocar para que eu tenha melhor ganho de peso e a melhor produtividade na área. Ter planejamento e realizar periodicamente o manejo da sua pastagem pode interferir diretamente na rentabilidade do seu negócio. Com a forragem do tamanho certo e o número equilibrado de animais do pasto, com certeza você obterá o rendimento máximo por animal. Ainda ficaram dúvidas? Quer saber um pouco mais sobre como manejar bem as suas pastagens? Entre em contato com a Alta ou procure um representante mais próximo de você.